Bom dia. Pensando na igreja dos dias atuais e de toda a história, nesses 2000 anos, as grandes catedrais, essas ramificações do cristianismo, a Europa ela foi composta por três elementos: o ensino grego-romano, né, a cultura grego-romana. O mundo era simples, lógico e matemático. Também ela absorveu o Império Romano, o cristianismo, e também os guerreiros germânicos que vão destruir o Império Romano e onde para eles guerrear era divertido. Logo depois que Tito destrói Jerusalém, acontece a diáspora. A igreja do primeiro século, ela se reunia, os irmãos, de casa em casa. Foram séculos de perseguições, de mártires. A igreja, o cristianismo ia deixar de existir. Mas o Império Romano, os povos conquistados eram obrigados a submeter a divindade do César, do imperador. Mas como Jerusalém, ou os judeus, a religião era antiga, eles permitiam que eles tivessem o seu templo e adorassem o seu Deus. Era como se fossem excêntricos. Mas os cristãos eram uma nova religião, onde qualquer um poderia se converter, e Roma via aquilo de uma maneira subversiva. Então, os cristãos eram obrigados, sim, a oferecer sacrifício, adoração a César. Foram perseguidos, livros queimados, enfim. Mas em 313, 314 acontece um milagre, porque Constantino adere ao cristianismo. E 50 anos depois, Roma se torna cristã. E aí vai formando o clero, levanta-se os templos, as hierarquias, eles já têm salários, e a igreja vai tomando espaço, os padres andavam livremente pelas ruas e perseguiam, destruíam templos pagãos, e etc e tal. Até que, com o tempo, tem um bispo que se torna superior aos demais bispos, se torna papa. E aí, com tudo isso, quando acontece, e aí o Império Romano se torna cristão. Mas lá na frente, quando os povos germânicos vão destruir o Império Romano Ocidental e vai se tornar a Europa, a igreja sobrevive e o Papa tem um status quo de imperador. E ali tinha que cobrar impostos e a igreja já governava a vida das pessoas naquilo que se diz de herança, de matrimônio e etc, e etc, e etc. Ali, a igreja se torna romana. E quando nós olhamos para os dias atuais, mesmo a igreja evangélica, com todos os seus templos, megas templos, e com todo esse poder que muitas delas têm, é justamente deste elemento, dessa cultura grego-romana, do cristianismo se tornar romano, e também dos guerreiros germânicos, e todos esses elementos estão dentro das igrejas. E até hoje a igreja se torna bancada evangélica, a igreja se torna neoliberal, uma igreja que se torna capitalista, e o mundo não para
E a igreja não para de se revestir do mundo. E Jesus disse para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A igreja sempre foi espiritual, mas o homem, como ela se revestiu do imperialismo humano, de poder, de glória, de negociata, de votos e etc., a gente vê esse distanciamento de tudo aquilo que Cristo pregou e nos ensinou.